Vamos voltar mais uma vez para as discussões aqui no Brasil, gente, ou pelo menos discussões que envolvem o Brasil, mas fora do Brasil. Durante ainda o Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o Brasil não tem mais um papel relevante para ajudar no fim da guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano já havia criticado a postura do presidente Lula em relação à guerra. Lula chegou a dizer que tanto a Ucrânia como os Estados Unidos e a União Europeia têm responsabilidades sobre o conflito. Zelensky ressaltou que essa situação não vai mudar com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Ele só reforçou, na minha visão, não sei se você concorda, volto com você então, Thaís, um posicionamento que Zelensky, um posicionamento que ele já havia feito anteriormente de não dar muita credibilidade a esse papel do Brasil, de costurar um acordo de paz junto com a China, nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Não muda muito, né, essa postura dessa vez lá no Fórum Econômico de Davos. Thaís? Bom, o Lula teve como retorno, né, uma postura um pouco mais neutra, né, e diplomática, mas eu acho que ficou bastante claro que essa declaração refletiu questões que eram anteriores, né, a essa situação. E o Brasil, na verdade, eu questiono se existe um interesse real nessa negociação, né? Para mim não está claro quais eram os interesses e o que isso refletiu. Eu achei muito estranho a postura do presidente Lula. Achei que foi neutra em relação a essa forma, mas eu acho que ele recebeu aqui, assim, tô bem, não somos mais relevantes, então tudo bem, mas me estranhou, na verdade. Eu imaginei que o Lula teria uma resposta mais reativa e, de verdade, ele simplesmente foi neutro no sentido de dizer, ok, se vocês não acham relevante, a gente continua aqui do jeito que tá, mas me causou bastante estranheza. Podia ser pior. Zelensky disse que não acredita que o Brasil possa ter um papel relevante. E o Trump, ao responder uma jornalista brasileira no começo da semana, que disse que nem sabia que o Brasil estava costurando um acordo com a China de paz para acabar com uma guerra. Podia ser pior. Sim. O Zelensky ainda afirma, o trem do Brasil já passou. Como se o Brasil tivesse alguma relevância como um player para negociações diplomáticas. O Brasil ali, inclusive, ele está demonstrando que ele não passa de um anão diplomático em que as suas tomadas de decisões são irrelevantes. Afinal, nós não temos um capital econômico poderoso a ponto de podermos influenciar politicamente no âmbito mundial na tomada de decisões. Então, eu vejo que também o Trump, ele menospreza qualquer hipervalorização ou de autoimagem que o Brasil se colocou em relação a essas negociações. É triste porque nós somos brasileiros. É triste escutar de grandes líderes mundiais o quão pequeno e irrelevante o nosso país é em relação a tratativas e direções dos rumos mundiais. Então, eu acho que nós temos que realmente avançar sem termos esse sentimento de vira-lata, né? De sempre estarmos atrás de grandes líderes, nos posicionando como algo importante. Eu acho que a gente tem que se ater mais no âmbito interno, melhorar essa desigualdade tamanha que a gente vê, essa fome que nosso país tem, o combate à corrupção endêmica que realmente desfalece as nossas estruturas estatais. Deise, concordando ou não com a Raquel sobre a força do Brasil na negociação de um acordo de paz, você concorda que a chegada de Trump agora de volta à Casa Branca acaba automaticamente enfraquecendo esse papel do Brasil, se é que já foi forte um dia, de costurar esse acordo, ainda que junto com um player importante como a China, porque Trump já foi eleito tendo como uma de suas promessas acabar com uma guerra na Ucrânia.
E aí ele tem uma proximidade com Volodymyr Zelensky, que fez ameaças de sancionar o país mais ainda, caso Putin não acabe com a guerra. Isso deixa o Brasil mais para escanteio, essa eleição de Trump? Deixa sim, Lívia, até porque se a gente for lembrar, durante a campanha presidencial norte-americana, o presidente Lula declarou que era apoiador da Câmara, né? Então, só por aí a gente já tem, além do alinhamento ideológico, né, que obviamente todos sabem. Aí, só para relembrar essa história com Zelensky também, em abril de 2023, o presidente Lula falou que a guerra na Ucrânia, na Rússia, ela era culpa dos dois países. E isso acabou promovendo uma reação do Zelensky, né? O Zelensky, em 2024, setembro de 2024, ele questionou as alianças do Brasil ou a proximidade do Brasil com países como China, Irã e Coreia. E ele insinuou, numa entrevista num jornal brasileiro, que o Brasil e o presidente Lula deveriam se alinhar com democracias ocidentais e não com esses países que não eram democráticos, né? Então, a história toda já começa aí. Num outro ponto, o Brasil nunca foi um gigante diplomático a ponto de ter a possibilidade de negociar a paz mundial, né? Isso era mais uma tentativa do presidente Lula ali, que ele falou durante a campanha eleitoral que ele queria ser um grande líder, que ele ia retomar a diplomacia e o gigantismo do Brasil diplomaticamente, mas não. Se tem um único ponto onde o Brasil pode ser um gigante diplomático, é na questão ambiental. E essa questão ambiental, ela está andando meio torta aqui por causa do desmatamento, não tem sido uma questão prioritária para o governo brasileiro, mas é o único ponto onde o Brasil pode se tornar um gigante diplomático. Nos outros, até quando o governo brasileiro tem que se posicionar em relação às questões como a Venezuela, ele sofre um pouco para se posicionar. Então, que se posicione em relação a temas da América Latina. Agora, quando guerra na Ucrânia ou o que está acontecendo nos Estados Unidos, não é um tema onde o Brasil vai ser o grande país ouvido no planeta inteiro, né? Então, por isso que tem essas questões. Agora, essa questão com Zelensky, ela já vem de antes e ela é justificável. Eu concordo com a Raquel, a gente tem que parar com essa coisa de querer ser o centro do mundo e tratar das questões que nos interessam, que são a América Latina. Agora, a Deise Luana falou sobre o potencial que o Brasil tem de se tornar um gigante nessa pauta ambiental. A COP30 vai acontecer em novembro, em Belém, no Pará, e vem com um potencial de dar esse protagonismo para o Brasil. Mas, segundo especialistas e até segundo o presidente da COP, o André Correia do Lago, que inclusive foi anunciado como presidente do evento nessa semana pelo presidente Lula, estão preocupados com o quanto uma decisão de Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris pode afetar esse esforço ou esses esforços globais de frear as mudanças climáticas, o aquecimento global. E isso pode também reduzir o potencial de liderança do Brasil nessa pauta no evento nesse ano. Você pensa assim também? Sim, Lívia. Infelizmente vai ser um desafio ainda maior. A gente já falava de um desafio gigantesco, essa pauta ambiental e, inclusive, cumprir os termos, né? Cumprir aquilo que o Acordo de Paris trouxe em 2015. Não é uma pauta que, sem o apoio de todos e sem a participação de todos, a gente vai conseguir vencer numa velocidade compatível com o tamanho do problema que a gente tem ambiental, de sustentabilidade, de garantir que a gente proteja mais as bases da economia, mude a matriz, a forma como a gente pensa os negócios. Então, é triste ver que a gente vai ter aqui no Brasil um evento tão importante, que já seria desafiador em qualquer cenário, agora com esse grau de dificuldade ainda maior, com uma das maiores economias do mundo desembarcando dessa temática, desembarcando desse apoio internacional que é tão importante. Por outro lado, novamente, eu acho que o tema é tão crítico, o tema é tão urgente que, nesse momento, eu me imagino aqui no lugar das lideranças que estão aí, primeiros ministros, pessoas que estão à frente desses acordos e buscando, de alguma forma, implementá-lo, que a questão em mente deveria ser, ou eu gostaria que fosse, o que a gente faz agora, né? Dado que a gente não tem esse player internacional, como é que a gente continua mostrando força para essa pauta? É aquilo que eu espero que aconteça, que a gente não desista. Obviamente que vão ter uma série de impactos a saída, esse desembarque dos Estados Unidos, mas como é que o mundo pode se voltar para isso como um impulso de força para a gente aumentar as vozes que já defendem essas pautas, que já acreditam que isso é importante. A gente teve aqui no Brasil, Lívia, uma manifestação
manifestação super importante de algumas empresas que são adeptas a essa política. Uma delas é a Natura. Não tem como não mencionar a postura que teve no momento onde o mundo inteiro está desembarcando de um tema que foi a raiz da criação dessa empresa, que é brasileira e deve ser um orgulho de todos nós, que acredita na sustentabilidade, que tem o seu modelo de negócios desenhado com essa visão e que deve sim ser um grande exemplo aí do grito dos bons, que a gente não tenha o silêncio dos bons, né? Que a gente tenha o grito dos bons no momento em que o mundo inteiro está questionando como dar continuidade a isso, que aqueles que acreditam, que aqueles que têm isso como meta, têm isso como objetivo, aumentem as suas vozes e promovam essa pauta para que a gente tenha um bom encontro aqui no Brasil e que essa agenda não morra, porque ela é vital para o mundo, vital para a sobrevivência da humanidade. A liderança brasileira, Thaís, está ameaçada, pelo menos nessa visão de potencial de tornar o Brasil uma liderança mundial no combate às mudanças climáticas, como a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris ou não? Porque especialistas dizem isso não vai afetar metas, mas vai afetar o nível de esforço mundial nesse sentido. Eu gostei, eu gostei muito do que a Daisy falou, que eu acho que o nível de esforço mundial, ele não é tão importante quando a gente está falando de uma pauta urgente e que necessariamente a gente vai ter que enfrentar. Então, quando a Daisy traz essa ideia de que se o Brasil quiser ser uma pauta importante em algum assunto, que seja na questão ambiental, eu achei fenomenal isso. Porque, mas vai enfraquecer a pauta. Tá bom, e a gente vai morrer, né? Então, assim, não é uma pauta que dá pra gente conversar amanhã, outro dia, ou deixar pra lá, porque os Estados Unidos não achou mais tão importante. Os efeitos não tem como mitigar a discussão, entendeu? Então, pode dificultar? Do mesmo jeito que pode dificultar, aqueles países que estão preocupados e o resultado dessa não preocupação e dessa retirada vai ser tão urgente que as pessoas vão ter que sentar e reconversar, inclusive essas questões de como serão punidos aqueles que não tiverem se comprometendo com a manutenção da vida no planeta Terra, porque no final das contas é sobre isso que a gente está falando. Então eu acredito que independente desse enfraquecimento, é uma pauta urgente que não vai ter como fugir.